Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é o nosso objetivo, o nosso comprometimento aqui do canal da DBOCM, está trazendo realmente informações para te levar para o próximo nível profissional. E hoje eu estou com o JP Rocon aqui para a gente poder fazer mais uma live, tirando dúvidas aqui de alunos a respeito de banco de dados Oracle, sobre certificações, sobre temas do dia a dia. E hoje a gente vai falar especificamente sobre backup RMAN, alguns conceitos importantes aí sobre como verificar a criptografia do backup RMAN, quais são as possibilidades, o que é essa criptografia, para que vocês possam entender um pouco sobre esse tema. Tudo bom, JP? Fala, Guilherme, tudo bem? E você? Fala, meu irmão, por aqui tudo certo, cara, muito bom. E vamos lá, Maravilha. JP. Veio uma dúvida de uma aluna aqui a respeito sobre essa parte de criptografia, né? Como que a gente pode verificar sobre script, sobre algumas particularidades. Mas eu acho que primeiro é importante a gente falar um pouco sobre esses aspectos de criptografia, né, cara? O quanto que é importante, né, você habilitar uma criptografia. Muitas vezes, uma das grandes falhas de segurança que a gente vê é um backup que está sem criptografia, que pode ser copiado e que pode ser restaurado. Você tem a cópia do seu banco de dados todos aí dentro de muitas vezes dentro de um HD e pode ser restaurar esse backup em outros ambientes, né, cara? Muitas vezes as pessoas não entendem essa falha de segurança, né, JP? Exatamente. Tanto é que a Oracle até fala, né, que o objetivo é você proteger o backup durante o transporte, né? É uma das premissas que eles falam ali, né? Que, de alguma forma, esse backup ser interceptado, né? Já que manter o backup no próprio servidor não é uma opção, né? Se você perdeu o servidor de banco de dados, você perde o backup também, né? Então, muitas dessas interceptações acontecem quando você movimenta o backup, seja para uma cloud, seja para enfim, para outro servidor. Então, é um dos mecanismos realmente que exige ali a atenção e envolve bastante esse quesito de segurança, né? Então, a ideia é que você tenha a senha para fazer a backup e utilizar mesmo assim poder recuperar aquele backup se precisar, né? Por isso que é importante você conhecer as senhas que você utilizou e guardar num cofre, né? Poucas pessoas têm acesso àquela informação, mas pessoas confiáveis. E também, ou você guardar também a key store se você estiver utilizando, né? Realmente é muito importante que para recuperar o backup você vai precisar também da wallet. Então, são alguns pontos realmente bem interessantes, mas, voltando ao quesito de segurança, nos dias de hoje se mostra muito fundamental, né? Inclusive que, vocês falar, por exemplo, de Oracle Cloud Infrastructure, é mandatório você utilizar a parte de criptografia para poder fazer backup. Se você utiliza o Object Storage para armazenar seu RMAN, você utiliza exatamente um mecanismo que você consegue utilizar para armazenar o backup direto na nuvem, na OCI, é também com criptografia. A gente tem até uma aula sobre esse tema. Então, realmente envolve, né, tá bem presente essa questão de criptografia, porque realmente os dias atuais requerem muito, né, esse esforço para manter os dados bem seguros e o backup também, né? Legal, JP. E o legal é você até falar sobre esse ponto de cloud e a gente entender que existe aquele mito, né? Pô, vou deixar meus dados no data center da Oracle em outro lugar, questões de segurança. E muitas vezes já vem com essas premissas de segurança já definidas, né, cara? Muitas vezes em cloud você já tem algum, por padrão ali, uma situação muito mais segura do que muitos ambientes on-premises, né? Então, tem incentivos ali para você realmente utilizar essas features e, cara, que traz realmente um nível de segurança muito bom. Muito bom, JP. E, cara, com relação a isso, eu acho que tem a questão também de licenciamento, que eu acho que é importante a gente poder falar, né? Quando que a gente pode utilizar uma criptografia de um backup, né? Precisa de alguma option, alguma feature? Acho que esse ponto também é legal, né? Esse ponto bem legal e envolve, na verdade, uma questão bem ampla de licenciamento, né? Você precisa ter o licenciamento, né, a option chamada Advanced Security, que ela envolve toda essa parte de criptografia, né? Só que não basta você ter só isso. Na verdade, você tem que ter um Oracle Enterprise Edition rodando, tá? Então, você não consegue utilizar essa option Advanced Security em um ambiente Standard Edition, né? Então, se você está utilizando Standard Edition, você vai ter que utilizar um outro mecanismo aí qualquer de terceiro para você ter essa criptografia funcional, né? Mas nativamente Oracle, você tem que estar Enterprise Edition e adquirir a parte também essa option aí para você poder utilizá-la, né? Então, claro que a gente reforça sempre que a questão nativa do Oracle é o melhor caminho, né? Evidentemente, né? Então, Standard Edition
o caminho que um dos caminhos que você poderia trilhar é realmente fazer o upgrade da sua licença para Enterprise Edition e adquirir o Advanced Security, tá? Esse seria o caminho mais tranquilo. A gente sabe que realmente, às vezes, a questão financeira pode impedir, né? Mas seria o melhor caminho para você trabalhar com produto nativo, né? Acho que nada melhor que isso. Muito bom, JP. E aí, cara, a gente tem algumas questões que a gente, dentro, se você tiver essa option do Advanced Security, você pode usar algumas features, né? Aí dentro das features a gente consegue utilizar uma criptografia a nível de tablespace, por exemplo, ou até mesmo pegando o seu backup todo, né? Que a gente começa a entrar realmente nessa camada que a gente está falando aqui agora, né? Que, Ou inclusive somente uma coluna de uma tabela também, né? Realmente é bem amplo. Datapump. Verdade, Datapump. Datapump. E que muitas vezes algumas pessoas querem sair habilitando sem entender que é uma option, que é uma feature específica, e isso pode trazer a situação do ambiente não estar compliance. Isso é um ponto importante. A gente sempre gosta de alertar os nossos clientes para que eles estejam realmente sempre utilizando os seus ambientes compliance com a Oracle, né? Não pode usar algo que não tenha adquirido. Então, esse é um ponto positivo. E além disso, cara, entender agora essa camada de backup, né, JP? Que, cara, dentro do backup é importantíssimo, a gente já está ressaltando esse ponto. E como que isso funciona, né? Eu acho que vale a pena a gente entrar agora nesse ponto de validação. Quais são as maneiras aí de se implementar realmente uma criptografia de um backup e como que funciona exatamente isso? Exatamente. A gente tem alguns mecanismos de criptografia realmente para utilizar, né? Como o Guilherme falou, você pode optar por fazer a criptografia do banco inteiro, da database inteiro, né? Do seu backup. É importante até separar esses pontos, tá? Você pode ter, por exemplo, um tablespace criptografado e não ter o backup criptografado, né? Significa o quê? Que você vai fazer o backup, você não precisa se preocupar, a princípio, com o backup, e o que você criptografou no tablespace automaticamente vai estar criptografado, né? Então, você cria uma camada ali antes do backup e você não faz a criptografia no backup, você faz direto no tablespace. Tá? Então, isso é basicamente uma das diferenças que a gente tem, assim como também você pode ter uma coluna criptografada. Vale lembrar que quando você tem criptografia no tablespace, tem criptografia numa tabela, numa coluna de tabela, é totalmente transparente para a aplicação, para os usuários que acessam aquele dado, né? Se o usuário tem permissão de ler aquela tabela, ele vai ler normalmente, tá? Não precisa de nenhuma mágica para que isso aconteça nada. E nada a nível de aplicação também, tá? É bem transparente no nível de aplicação. É realmente o ponto de vista de alguém... A gente até mostrou isso num workshop que a gente fez, tá? Se você tentar aí no seu ambiente de teste, você fizer um VI num data file, você vai observar que você consegue ler algumas informações apesar de ser binário, né? Você vai conseguir ler algumas informações que estão lá dentro. Quando você utiliza criptografia em cima do data file, ou seja, em cima do tablespace, né? Você nota que você vai ter uma restrição muito maior de acesso ao dado. Então, para quem conheceu um pouco daquele ambiente ali, pode conseguir determinar o que aquele dado significa, né? Isso não é fácil também, né, de ser entendido, né, para quem está fazendo o acesso ao dado direto do data file, né, olhando, fazendo VI, vista operacional, né? Pode ser que não signifique nada aquela informação, mas para quem conhece o mínimo, já pode ter uma informação, né? Eu lembro que no workshop a gente até fez um exemplo, workshop de segurança, a gente fez um exemplo lá que eu conseguia ver, eu sabia que era uma tabela importante de recursos humanos e que eu conseguia ver informações de salário atreladas a um determinado colaborador. Então, para quem tiver o mínimo de informação, já pode ser suficiente, né, se a pessoa tiver acesso ao sistema operacional. E a gente viu que quando a gente aplica a criptografia em tablespace, você consegue restringir ainda mais esse acesso, né? Ele vai conseguir cobrir uma área maior de criptografia ali dentro do data file, e aí, com certeza, você limita ainda mais o acesso à informação, né? Então, cai muito dentro do que a gente falou sobre transportar backup, sobre transportar, fazer cópia de data file pela rede, né? Você pode realmente estar vulnerável num aspecto desse. Mas quando a gente fala de criptografia, a gente volta àquele ponto realmente de você conseguir utilizar para tablespace, utilizar ali direto no seu backup também, né? Então, você pode ter um backup criptografado e não ter o tablespace criptografado, tá? Nenhum dos dois, nenhum é requisito para o outro, né? Então, você define a camada onde você vai utilizar ali o mecanismo de criptografia, né? E agora a gente fala sobre os meios, Guilherme, que a gente tem Manda de ver. criptografia. Beleza. Bom, a gente tem ali, basicamente, acho que até
uma das questões, né, da pergunta da nossa aluna é sobre mecanismos ali Você quer fazer pergunta, Guilherme? Que aí a gente contextualiza a galera aqui. Legal, cara. Vamos lá. A Grace fez uma pergunta que foi o seguinte: eu só consigo verificar a encriptação de backups avaliando no RMAN através de show all ou existe alguma view do banco que informe isso? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Perfeito. Bom, a gente tem algumas views que elas vão trazer algumas informações para a gente sobre criptografia, mas nós pesquisamos aqui, eu particularmente não encontrei nenhuma view que desse indicativo ali para a gente, falar assim, ó, o seu backup ele é criptografado, tá? Via view de performance dinâmica ou dicionário de dados, a gente não conseguiu ter acesso a essa informação. Claro que nós temos outras views ali que elas mostram algumas informações importantes relacionadas com criptografia. Por exemplo, a gente tem ali a encryption tablespaces, que a gente vai mostrar informações ali para dizer se a tablespace ela é criptografada ou não, né? Então, caindo nesse item de criptografia, você consegue observar através dessa view. Nós temos também a VDola Encryption Wallet, que mostra informações sobre localização da wallet, qual é o wallet que você está utilizando, né? Se você utilizar o Transparent Data Encryption, que é o TDE, né? É mais atrelado, na verdade, essas views a tablespace, tá, pessoal? A gente não vai ter, nós não encontramos nada relacionado a backup, tá? Mas temos outro também que é a Encryption Keys, que ela mostra informações sobre a Master Key utilizada na Key Store do TDE, por exemplo, e também os algoritmos utilizados, né? Que a gente tem 3 algoritmos basicamente ali. E, então, são esses caras que a gente realmente consegue visualizar questões envolvidas e relacionadas ali com criptografia de tablespace. Mas quando a gente fala de backup, aí a gente, e a RMAN especificamente, a gente tem 2 vias ali, mas são realmente via utilitária do RMAN, do Recovery Manager, né? Então, você consegue ver tanto via show all, né, como a Grace comentou, que é um dos mecanismos, e o outro mecanismo de você visualizar é fazendo list backup. Tá? Quando você faz um list backup, ele vai listar todos os seus backups ali, e cada backup tem uma chavezinha de identificação, né? E no retorno da informação, tem uma coluna especificamente ali que ela mostra para você se o backup está criptografado ou não, tá? Então, esse é um mecanismo de você conseguir checar se o backup está criptografado ou não. Tá? Então, basicamente, esses 2 mecanismos. Então, via show all e via list backup, você consegue visualizar se o backup está criptografado ou não. E tablespace, você pode utilizar essas views, encryption tablespaces, encryption wallet e encryption keys. Tá? São basicamente essas 3 views aí. Então, acho que essa aí responde a primeira pergunta da Grace. Perfeito, JP. E aí a segunda pergunta, ela colocou: quando eu uso senha para encriptação, eu tenho que fazer o set encryption? Ela falou que eu tenho que fazer o set encryption, beleza. Mas para colocar em um script que roda através da Crontab, é ruim informar a senha no script. Existe uma outra maneira mais segura de encriptar por senha o backup sem informar explicitamente a senha no script com o set encryption? Boa, essa é uma excelente pergunta, né? E aí, preocupado mais uma vez com a questão de segurança, né? Claro que você, colocando assim ali, qualquer pessoa que tem algum privilégio de acesso ao sistema operacional ali, ao usuário que agendou no Chrome o script, ele pode ter acesso realmente à informação da senha, né? Bom, você tem mecanismos de conseguir restringir isso, né? Ao invés de utilizar o set encryption ali no backup, fornecendo a senha. E, na verdade, você tem 3 meios, né, 3 modos de utilizar essa combinação, né, passando senha ou não, né? E o primeiro deles, talvez seja realmente a resposta que a Grace espera, é o Transparent Encryption, né? Com ele você utiliza ferramentas que você armazena a senha e utiliza keys, né? Na verdade armazena as keys ali e utiliza esse cara de forma transparente, ou seja, ao gerar o backup, ele não precisa de intervenção do DBA, né? A senha já vai estar ali numa key armazenada e, ao fazer o backup, ele já utiliza esse tipo de criptografia em cima ali com a key armazenada. Então, existe até uma ferramenta chamada Oracle Key Vault, OKV, que ele é uma das ferramentas responsável, inclusive, para armazenar essas keys. Tá? Então, se você utiliza wallets com TDE e etc. e tal, você pode utilizar essas keys aí armazenadas dentro. É basicamente um servidor
com um software Oro, né, chamado KeyVault, que você armazena essas senhas lá dentro. Então, você não precisa ficar passando a senha nas operações. Você basicamente utiliza ali wallets, né, que apontam para essa senha lá. Então, esse é o mecanismo que a Grace deveria utilizar, né, de preferência, para não ter que ficar passando a senha lá no Chrome, lá no script, onde outras pessoas podem ter acesso, né? A gente tem o mecanismo que a Grace falou, que é o Set Encryption, que é o Password Encryption, né? Então, se você fornece essa senha, e essa senha você vai utilizar para fazer o backup e vai utilizar essa senha para restaurar o backup. Aí cai naquela história que nós falamos no começo de você guardar de forma confiável essa senha e limitar o acesso a ela a somente pessoas, né, que sejam confiáveis dentro da instituição, né? Então, esse é o segundo mecanismo. E o terceiro mecanismo ele é chamado de dual mode, né? Você pode utilizar um ou outro mecanismo, né? Um que é o Transparent Encryption ou realmente o Password Encryption, mas, na verdade, ele te deixa livre para você determinar como você vai fazer ali em tempo de execução, né? Lembrando que o Transparent Encryption ele não exige intervenção do DBA, o Set Encryption, que é o Password Encryption, o DBA ele precisa interagir ou botar no script, como a Grace comentou, para colocar a senha, né? Você precisa fornecer a senha, precisa passar a senha no script, né? Então, realmente, basicamente, são os 3 modos que a gente encontra quando a gente trabalha com backup criptografado, né, Guilherme? Exato, cara, muito bom. E mostrando aí, é legal que o JP está mostrando as possibilidades, né? O que é possível, que existem recursos dentro do Oracle para você não precisar passar essa senha, para você ter uma criptografia segura sem ficar realmente informando a senha toda vez, né? Muito legal, JP. E vamos lá, cara, tem uma dúvida aqui do Márcio falando sobre os tipos de criptografia aqui de 256, né? Eu acredito que ele perguntou se é esse tipo de coisa. É legal a gente poder falar sobre isso, que está dentro daquela VDOLA que você falou, né, JP? Que tem lá 3 níveis de criptografia, né? 120 alguma coisa, 190 e 256, né? Acho que é 192, 128, 192 e 256. Se eu não me engano, são esses Exatamente. os valores que tem lá. Na verdade, o nível de criptografia, né, que você vai utilizar. Que é padrão de E mercado, né? aí é padrão de mercado, é o algoritmo, né? Não Uhum. tem nada realmente excepcional ali, não. Mas realmente, quanto maior o valor, no caso do 256, é onde você tem um algoritmo mais elaborado de criptografia, né? Se isso impacta ou não, se você pegar um ambiente muito grande, com certeza você vai ter um impacto, né, tanto operacional quanto em tempo, né, para você utilizar esse tipo de algoritmo. Então, é igual compressão, né? Você tem que utilizar. Geralmente, o pessoal que você tem a low, a medium e a high, o pessoal costuma escolher ali um meio termo que é medium, né? Então, você não vai ter um overhead muito grande e também não vai ter um nível maior de cobertura, né? Então, o mesmo funciona também com os algoritmos de criptografia, né? Então, basicamente você fazer as validações. Eu recomendo, tá? Porque o que acontece é que se você pegar um ambiente que não for muito grande e tal, você consegue utilizar um nível maior de criptografia, né, com menor overhead, né? Então, cada caso é um caso, você estuda. E o seu licenciamento, ele não interfere em nada nisso. Você adquiriu o licenciamento, você pode usar qualquer um dos 3 ali sem qualquer custo adicional. Então, realmente uma análise de custo-benefício que você precisa avaliar para o seu ambiente, né? Muito bom, JP. E eu acho que a primeira coisa é validar o que é a infraestrutura atual, qual o nível de criptografia que está sendo utilizado em diversas camadas, né? Então, às vezes já tem um padrão específico de criptografia que está sendo utilizada e que gostaria de setar. Então, verifica qual que é o default, como que está setado hoje no banco. Normalmente o default é 128, se eu não me engano. E, se for necessário, você pode mudar também esses níveis de criptografia, né? Muito bom, JP. Acredito que está muito bem respondido aí, cara, com relação a esse tema. Eu acho que é um tema muito válido, cara. Muito interessante essa pergunta da Grace. Acho que é sempre válido a gente poder abordar esses aspectos relacionados à segurança, mostrar o que o Oracle tem de segurança. Normalmente é um tema que a gente aprofunda muito no nosso bootcamp de segurança, né, JP? Mas é legal a gente poder trazer essas possibilidades dentro da parte específica de backup, né? O que é possível, se dá, se não dá, como que a gente pode contornar algumas questões ali sobre informar a senha, né? E como que isso pode ser aplicado no dia a dia. Mais alguma coisa aí, JP? Não, acho que a gente conseguiu cobrir bem, acho que as dúvidas foram ela foi bem direta na pergunta, né? Então a resposta também acho que foi bem coberta ali, bem incisiva ali. Não tem muita coisa para poder verificar, realmente, assim.
Mas acho que a gente conseguiu responder as dúvidas dela ali com relação a backup criptografado, né? Muito bom, JP. Então é isso, pessoal. Lembrando que se você não é aluno ainda da DBOCM, agora, no dia 14, a gente vai fazer uma imersão Oracle Database mostrando temas da prova de certificação na prática, mostrando o que o DBA faz na prática, mostrando temas de backup, temas de segurança, muitos tópicos ali, e você precisa se cadastrar para poder participar desse evento. Vai ser um evento 100% gratuito, online, 10 horas de duração, com certificados, que vão te destravar para o próximo nível profissional. Então, aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você poder fazer o seu cadastro. E lembrando também que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. E se você é um aluno, nós respondemos suas dúvidas aqui ao vivo. Então, coloque lá na comunidade de alunos, coloque embaixo das aulas, que todas as semanas te senta aqui, separa as melhores dúvidas e traz para que a gente consiga te ajudar a destravar o seu próximo nível. JP, fechamos então por hoje, cara? Fechamos. Obrigado, Show de Guilherme, mais bola uma então, vez. meu irmão. Grande abraço, cara, e até a próxima. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.